Muito boa tarde para você que acompanha o portal do Movimento Popular. Hoje a gente vai entrevistar aqui Heron Bezerra, que é presidente estadual do PCdoB, e que a gente vai falar aqui um pouco sobre a greve dos caminhoneiros que já estão no seu 10º dia e já está afetando o Brasil todo. Heron, na sua opinião, essa greve ela é do trabalhador ou ela é do patrão? Eu acho, Sigrid, que essa é a primeira questão que nós precisamos deixar bem claro. Nós não estamos diante de uma greve, nós estamos diante, na verdade, de um lockout, que é quando o patrão estabelece o boicote da entrega de produtos para prejudicar deliberadamente a população e com um objetivo, no caso aqui, bastante claro: criar um caos, criar o desabastecimento da população, criar um terror político para justificar uma intervenção militar. Porque a direita brasileira, que promoveu um golpe lá atrás contra a Dilma, argumentando uma brincadeira de pedalada fiscal, que hoje ninguém nem comenta mais, de tão ridículo que isso é, na verdade a direita sabia que estava afastando a Dilma, não por eventuais erros que ela tivesse cometido. A direita afastou a Dilma porque ela precisava parar a política que estava sendo executada. E que política era essa? A política que congelava preço de petróleo, de gasolina, para não prejudicar o trabalhador. Ou alguém já esqueceu que na época do governo anterior, da qual eu tive a honra e o prazer de fazer parte como secretário nacional de Ciência e Tecnologia, qual era a política que o governo adotava? Controlava os preços da gasolina, controlava o preço do óleo diesel, para que o caminhoneiro, para que o usuário, para que o transporte de ônibus não fosse prejudicado. O que esse grupo atualmente fez? Liberou essa corrida, o preço aumenta de acordo com a vontade dos acionistas privados, e é bom que fique claro que mais de 70% da Petrobras, das ações que dão direito a receber dividendos, já é privado. Portanto, o governo brasileiro só tem o controle das ações que dão direito a voto. Por isso o Brasil, o governo brasileiro, ainda nomeia o presidente da Petrobras. Mas as ações que dão lucro, que distribuem dividendos, já são majoritariamente privadas. E quem são os donos, portanto, da Petrobras? Esse pessoal que quer dinheiro. É a Shell, é a British Petroleum, é a Chevron, é a FEC. São as grandes produtoras de petróleo do mundo. São elas que são donas da Petrobras na prática. Então, elas não têm nenhum interesse em que o preço seja congelado, que o preço baixe, mesmo que isso provoque um caos no país. Por essa razão é que o governo vai compensar a Petrobras. O governo brasileiro vai reduzir, está anunciando que vai reduzir o preço do derivado do petróleo, do óleo diesel em particular, e vai dar um rombo de 10 bilhões de reais, mas o governo brasileiro vai pagar a Petrobras. Aparentemente, olha, está se preocupando com a empresa. Mentira, está se preocupando com os acionistas privados. Essa que é a verdade. Então não existe uma greve, existe um lockout, cujo objetivo é desestabilizar o país, porque eles querem adiar as eleições. Eles querem criar o caos para não ter eleição. E a única maneira deles fazerem isso é chegar numa situação que não tem mais controle algum país. Claro que o Temer não existe mais, o governo do Temer não existe mais, esse governo acabou, é um zumbi, e os seus principais aliados, tipo o PSDB e o PFL, o antigo DEM, só tem uma preocupação: sobreviver. Eles estão trabalhando 24 horas para sobreviver. O candidato do DEM tem 1%, que é o Rodrigo Maia, e o candidato do PSDB não passa de 4, 5, que é o presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Para você ter uma ideia, a nossa candidata do PCdoB, a Manuela Dávila, já está em 3%, sem nada. Tem mais ou menos, está empatada tecnicamente com a Alckmin, para você ter uma ideia. Isso revela o quanto a direita brasileira está nocauteada. E ela não quer entregar o governo, ela não quer abrir mão disso, e tem como meta impedir que haja eleição. Então provoca o caos, cria uma confusão, estabelece um terror geral na população, uma parcela de imbecis começa a pedir intervenção militar. Você vê lá um caminhoneiro, entre aspas, em cima de um tanque blindado, pedindo intervenção militar. E eu fico perguntando para quem está nos ouvindo: como é que alguém chega em cima de um tanque militar, que é uma arma de guerra, e não tem um soldado para dizer: ei, meu amigo, sabe aí que isso é um equipamento bélico, você não pode estar ocupando isso aí não.
É tal qual aquele idiota do Boris Yeltsin lá na Rússia, quando ele subiu num tanque e decretou o fim da União Soviética. Ele chega a Mangualde, que é um bêbado inveterado, é igualzinho o que ocorreu aqui no Brasil. E, convenientemente, o tanque estava estacionado, não tinha nenhuma proteção, não aparece um militar lá para tirar o carro de cima do tanque, que eu repito, é um patrimônio da nação, é uma arma de guerra, é um instrumento de guerra, de combate, e que não pode ser tomado de assalto por qualquer transeunte que passa. O cara se apoderou do tanque, fez um discurso em cima do tanque, defendendo a intervenção militar. E talvez por isso ele não foi molestado. Muito bem, o que a direita quer é isso. O que nós brasileiros que amamos a pátria queremos é mais democracia, é respeito pelo voto popular e principalmente eleições limpas, diretas, com todo mundo concorrendo, para que a gente possa decidir, nós o povo, quem deve dirigir os destinos da nação. É estranho que o brasileiro apoie a greve dos caminhoneiros, mas julgue a greve dos professores? Você vê que é ironia, do mesmo jeito que o Lula está preso sem nenhuma prova, né? Porque disseram que o apartamento do Triplex era dele. O Triplex foi vendido. Eu pergunto, o dinheiro foi para a conta do Lula? Até onde eu sei, não, né? Então, se o apartamento era dele, teoricamente o dinheiro tinha que ir para a conta dele. O apartamento foi leiloado, vendido, etc. Ao mesmo tempo que julga a greve dos professores, ao mesmo tempo que julga a greve dos rodoviários que estão aqui em Manaus se levantando, estão em greve, aliás, ao mesmo tempo que a justiça, vírgula, o judiciário brasileiro já preventivamente expede uma liminar proibindo a greve dos petroleiros, a greve, entre aspas, dos caminhoneiros, que eu repito, não é uma greve, e sim um lockout, que é quando o patrão para e não o trabalhador. Quando o trabalhador para de trabalhar, você está diante de uma greve. Quando o empresário para, você está diante de um lockout. É exatamente o que nós estamos vivenciando. O Brasil está vivendo um lockout que é um sabotamento do empresário, do patrão, porque as pessoas não sabem, mas aproximadamente 70% a 75% de todo o transporte brasileiro é feito por empresas e não por caminhoneiro individual. É em torno de 25% a 30% que são chamados caminhoneiros autônomos. Os outros 75%, 70% são de empresas, de grandes empresas, que têm 5 mil, 7 mil, 10 mil caminhões. Então, esse pessoal que parou o país, esse pessoal que estrangulou a economia do Brasil, que provocou bilhões e bilhões de prejuízo, com um objetivo muito claro: sabotar o país, provocar o caos para justificar uma intervenção militar ou, em última hipótese, o adiamento das eleições, para que eles nomeiem indiretamente pelo Congresso Nacional um preposto para cumprir esse restante de mandato e aí dizer, olha, não tem como ter eleição agora, porque tem um clima muito ruim, há uma estabilidade muito grande, então vamos prorrogar esse período e lá na frente a gente faz outra eleição. Lamentavelmente o que nós estamos vivendo é isso e nós denunciamos isso lá atrás. Quando deram o golpe contra a Dilma, a gente dizia abertamente, não é golpe contra a Dilma, é golpe contra o trabalhador. E vocês todos viram os ataques à Previdência, à aposentadoria das pessoas, o ataque aos direitos trabalhistas, o ataque ao congelamento de despesas com saúde, educação e saúde. Quando eles aprovaram o congelamento, a proibição de ter qualquer aumento de despesa por 20 anos nos serviços públicos, ou seja, não vai poder gastar mais em saúde, em educação, em segurança, em transporte, em mobilidade urbana, em geração de renda, nada, por 20 anos. Está escrito na Constituição. Eles conseguiram aprovar isso na Constituição. O que significa dizer que se um presidente, aí sim, quiser mudar isso, ele está cometendo crime de responsabilidade, porque ele está afrontando a Constituição. Se não conseguir aprovar isso num plebiscito ou mudar na Constituição, que precisa uma quantidade enorme de parlamentares, ele não pode mudar isso que eles aprovaram. E qual é o objetivo disso? Garantir mais e mais lucro para o especulador, para aquele que compra dívida do Brasil, para aquele que especula com o dinheiro brasileiro. Porque a única coisa que não está proibida nesse aumento de despesa é exatamente o serviço da dívida. Não pode gastar um centavo a mais com educação, um centavo a mais com saúde, um centavo a mais com segurança, mas pode gastar livremente com o serviço da dívida. Está escancarado, a coisa está escancarada. E foi para isso que a direita brasileira
deu golpe. Foi para isso que a direita brasileira interrompeu pela violência, rasgando a vontade de 52 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma. Não é porque ela tinha cometido crime de pedalada fiscal, que aqui entre nós é uma piada de mau gosto. A verdade é que era preciso parar aquela política para executar essa, que nós não temos nenhuma saudade. Aliás, essa política não vai deixar saudade, porque ela vai ser enterrada agora, eu espero pelo menos, agora em outubro, quando abrirem as urnas, a gente puder eleger livremente um presidente. Qualquer que seja o resultado, nós devemos respeitar, desde que tenha uma eleição livre, democrática e soberana. De que forma você acha que o Temer está se segurando na presidência da República? Porque ele já vem de uma semana muito ruim, né, com a greve dos caminhoneiros, já vem com a reforma da Previdência, já vem todo com aquela estabilidade no Brasil todo, né? Todo mundo querendo ele fora, mas ele continua ali, firme e forte, parece que não enverga. Ele tem usado, lamentavelmente, do nosso dinheiro, do dinheiro do contribuinte, do orçamento público, para aliciar parlamentares, para manobrar com os meios de comunicação, para encher a burra dos meios de comunicação e fazer uma campanha a favor dele. Como você percebe, ele passou por 2 tentativas, por 2 impeachment na Câmara e foi salvo nos 2. E nessa hora, a gente precisa analisar quem é que ficou do lado dele. A turma do Temer é aquele pessoal que botou ele lá. São os 10 parlamentares do Amazonas, os 8 deputados federais e os 2 senadores do Amazonas que votaram nele. Porque, lamentavelmente, aqui no Amazonas, tem 11 parlamentares, 8 deputados federais e 3 senadores. Apenas a senadora Vanessa, do PCdoB, do nosso partido, do meu partido, votou contra essa bandalheira e ficou ao lado do trabalhador. Todos os demais, 8 deputados federais e os outros 2 senadores votaram contra o trabalhador para colocar esse cidadão no governo que está fazendo esse verdadeiro araquiri.